Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde aos companheiros aqui presentes. Boa tarde a todos que nos acompanham de casa. Estamos iniciando a nossa reunião pública de quarta-feira, agora às 15 horas. Faltam 10 minutinhos para começar. Teremos outra reunião hoje, às 7 da noite. Hoje é o dia em que as pessoas tomam o passe de cura. E a gente sempre pede para quem tiver uma necessidade, seja ela física, seja ela emocional, que ao final do nosso estudo permaneça no mesmo lugar, que um médium da casa irá conversar para ver da necessidade do passe de cura. Sempre alertamos que o passe de cura é um benefício muito grande dos espíritos amigos para conosco, por isso nós temos que ter a disciplina de chegar cedo e de seguirmos todas as recomendações que são dadas na sala da cura pelos médiuns que lá trabalham. E que às vezes a pessoa não tem tanta necessidade do passe de cura. Às vezes é bom que a gente venha à casa mais vezes na semana. A doutrina espírita nos requer isso, que a gente estude, que a gente frequente a casa espírita. A gente, quando chega aqui, sente um alívio nas nossas dores físicas, nas nossas dores emocionais, porque os espíritos estão aqui trabalhando, nos ajudando, percebendo as nossas dificuldades e nos ajudando, certamente. Então, é muito bom que a gente venha muitas vezes. Temos as reuniões públicas de... Hoje, quarta-feira, tivemos 10 horas da manhã, temos essa agora, de 3 horas e das 7 da noite. No sábado, nós temos às 10 da manhã e às 5 da tarde. No horário da manhã, sábado, nós temos o trabalho da obra social, Antônio de Aquino, que nós assistimos a uma quantidade muito grande de famílias, por isso nós pedimos sempre a colaboração. Quem puder colaborar com qualquer coisa é sempre muito bem-vindo, porque a gente oferece o café da manhã, o almoço, então é só a gente imaginar o que se gasta no café da manhã, no almoço, o que a gente utiliza na nossa casa, é o que a gente utiliza aqui. Precisamos de material de limpeza, muito material de limpeza, que a casa não é tão grande, mas para que ela se mantenha assim bonita, clarinha, a gente sabe que precisa. Como também precisamos de mão de obra, tanto para nos ajudar na limpeza da casa, como também para nos ajudar na evangelização. Temos evangelização de crianças, de jovens, de adultos, mas para evangelizar é preciso que se faça os cursos da casa. Então, nós temos cursos aqui a semana toda, em vários horários. É só a gente escolher o melhor horário, que mais nos convém, e vamos estudar. A gente precisa estudar. A doutrina espírita é isso. Nós temos um presidente da casa, nós temos as várias direções, mas nós não temos uma pessoa fixa para nos passar sempre a doutrina. A gente observa que aqui na mesa é variado. De manhã eram 3 pessoas, agora outra. Tem umas repetições, eu, Elinéia, né, Elinéia? A gente se repete, porque a nossa casa está muito novinha. Então, ainda precisamos de muitos trabalhadores. Tão novinha que nós estamos comemorando o aniversário da casa. Dia 12, segunda-feira, a nossa casa faz 5 anos que ela foi aberta ao público. E então, no sábado, nós vamos ter aqui as nossas comemorações, tanto na parte da manhã como na parte da tarde. Porque segunda-feira vai ser um dia de estudo, um estudo o dia inteiro, estudo normal. Mas sábado, como tem reunião pública, então todos poderão comemorar o aniversário do nosso SEAP, a nossa Casa de Amor, que tanto bem nos faz, tanto através do estudo, como através do trabalho, como através do convívio. É muito bom quando a gente se reúne em grupo para estudar, não é? A gente troca ideias, a gente troca até os nossos sentimentos, a gente faz lá as nossas confissões, né, Úrsula? Uma para cá, outra para lá. Isso é bom demais, nos faz um bem enorme. Então,
vamos estudar, vamos frequentar a casa, porque isso aqui é um hospital, é uma escola, né? É onde a gente se sente bem, é onde a gente coloca as nossas ideias mais em ordem, os nossos sentimentos também se acalmam, nossos pensamentos. Então, é disso que nós estamos precisando. Então, vamos iniciar. Hoje é quarta-feira, é o dia que a gente lê uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, do querido Espírito Emmanuel. E hoje a mensagem é a lição de número 118, o título é O Paralítico. É uma passagem de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 4, que ele diz assim: E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destelharam a casa onde Jesus estava e, feita uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E aí a lição nos explica essa passagem de Marcos, que diz assim: Muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhes impedem a sublime aproximação. Uns não conseguem tempo para meditação, outros experimentam certas inquietudes que lhes parecem intermináveis. Todavia, para que nos sintamos na vizinhança do Mestre, como legítimos interessados em seus benefícios imortais, faz-se imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele sob a luz da fé viva. Relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio de amigos, deixando-se resvalar por um buraco levado a efeito no telhado, de maneira a beneficiar-se no contato do Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. Recorda o paralítico de Cafarnaum e, na hipótese de encontrares grandes dificuldades para gozar a presença do Cristo, pelos seus impedimentos de ordem material, dirige-te para o alto, com o amparo de teus amigos espirituais, e deixa-te cair aos seus pés divinos, recebendo forças novas que te restabeleçam a paz e o bom ânimo. Durante o passe, a nossa companheira Elinéia vai nos falar sobre essa mensagem. E nós vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o estudo, começando por essas últimas palavras da mensagem aqui do nosso querido Emmanuel, quando ele diz assim: dirige-te para o alto, com o amparo dos teus amigos espirituais, e deixa-te cair aos seus pés divinos, recebendo forças novas que te restabeleçam a paz e o bom ânimo. É isso que queremos te pedir, Senhor. Que a paz perdure em nossos corações, em nossos pensamentos, que o bom ânimo nos acompanhe por todo o dia de hoje, por todos os nossos dias, para que possamos, Senhor, dizermos sempre presente aos teus ensinamentos, às leis de Deus que são imortais, ao estudo trazido pelos espíritos amigos, por esses espíritos queridos que muitos deles trabalham aqui incansavelmente no nosso SEAP, a nossa casa de amor. Por isso nós te pedimos, Senhor, que abençoe a cada um de nós, que abençoe a todos que neste momento estão meditando, estão nos acompanhando nessa reunião de estudos tão proveitosa para todos nós. Então, Jesus, em teu nome, em nome desses espíritos queridos, em nome do nosso querido Altivo, do nosso querido Antônio de Aquino, de tantos outros espíritos amigos, e em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Nosso estudo do Evangelho vai ficar a cargo do nosso companheiro Carlos Magno,
Estamos estudando o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Hoje é o item 17, que vai nos falar sobre a piedade, que é uma mensagem do Espírito Michel. Eu vou ler um pedacinho para que o nosso companheiro tenha bastante tempo de falar sobre esse assunto. E nos diz assim a mensagem: a piedade é a virtude que mais vos aproxima de Deus. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que deixais cair sobre as suas feridas. E quando conseguis, por intermédio de uma doce simpatia, restituir-lhes a esperança e a resignação, que bem-estar experimentais. Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro. Boa tarde a todos. Boa tarde. Como é bom estarmos aqui. Como é bom saber que Deus é piedoso e graças à sua piedade podemos estar aqui aprendendo um pouquinho mais, refletindo. Poder estar nesta casa que com certeza a gente sente essa vibração gostosa, a gente sente a piedade desses irmãos espirituais que nos acolhem a todos, não só aqui, mas principalmente quando saímos daqui. Quando nós estamos aqui, nos sentimos no oásis, é uma maravilha, né? A gente se sente extremamente bem. A sair daqui a gente atravessa os desertos e muitas vezes a gente tem aqueles momentos de muitas dificuldades e da necessidade de retornarmos aqui ao oásis, né? Para nos reabastecermos. Bom, para quem me acompanha há algum tempo, eu costumo brincar e falar que a voz está a mesma, mas o cabelo, quanta diferença. Dessa vez, o cabelo está diferente e a voz também. Eu fiquei muito em oração para conseguir estar aqui hoje. Peço a espiritualidade que ajude, porque eu ontem estava praticamente sem voz. Falei, meu Deus, como é que vai ser amanhã? Mas a espiritualidade sempre nos ampara, nos acolhe, né? Esse estudo sobre piedade é um estudo muito bonito, como todos os estudos do Evangelho. E logo aqui no início, a gente observa um ponto muito interessante, que fala que é o sentimento que nos faz aproximar dos anjos. Olha que coisa linda que é isso, né? Porque muitas vezes, né, a gente imagina que os anjos é que tem que se aproximar da gente, né? A gente fica sentado esperando que Deus desça até nós. A gente fica sentado aguardando o tal do Salvador. Mas, na verdade, nós é que precisamos subir até Deus. Nós precisamos nos elevarmos até os anjos. Porque no momento que nós mudarmos o nosso padrão vibratório, a conexão é instantânea. A representação do anjo, de Deus, de Jesus, é aquela mesma do pai, da parábola do filho pródigo, né? Ele está sempre ali. O movimento tem que ser nosso, nós de filhos rebeldes, que abandonamos as mordomias de estar ao lado do Pai, para vivermos as nossas aventuras equivocadas do dia a dia. Então nós temos uma imensa alegria quando nós chegamos à casa espírita, porque nós sentimos essa proximidade. Nós sentimos que nós conseguimos aumentar esse padrão vibratório e percebemos que este é o endereço. Este é o endereço de procurarmos fazer paulatinamente com que a religião esteja impregnada a cada instante da nossa vida. Como diz o nosso profeta, né, Gibran Khalil, que a nossa religião seja o nosso cotidiano e que o nosso templo seja o nosso lar. Quando nós assim conseguirmos estabelecer, fazendo com que em todos os instantes a gente estabeleça esse religar e esse contato com a dimensão maior,
nós viveremos sempre nesse oásis maravilhoso. Ainda que estejamos diante das agruras do mundo, das dificuldades, mas estaremos ali como um servo do Cristo e não como enfermo. Esta é a nossa meta. É nos esforçarmos para sairmos da condição de enfermos e nos colocarmos na condição de servo do Cristo. Não creio eu que aquele que está no hospital, um enfermeiro, um médico, que faz o seu trabalho por amor, que ele está chateado, triste por estar ali. Certamente que aquele bom profissional que está ali por um propósito de vida, ele está ali extremamente feliz. Ainda que estejam pessoas sofrendo, ainda que estejam pessoas desencarnando, mas ele sabe que o papel dele é fazer a sua parte, é levar tudo aquilo que ele pode dar do que tem dentro de si. Essa é a proposta para todos nós que estamos aqui nessa escola, nos candidatando a sermos candidatos a cristãos. Eu, pelo menos, assim me intitulo. Eu não vou incluí-los, mas assim eu me intitulo. Eu ainda estou naquela fase do Paulo, do espinho na carne, e demais estar fazendo aquilo que eu não quero fazer do que eu quero. Um dia, queira Deus, possa eu dizer, como falou Paulo, que não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Será uma grande alegria. E daí essa mensagem prossegue, trazendo lições muito bonitas, e ela diz que a piedade é irmã da caridade. Né? Por que a piedade é irmã da caridade? Porque todos os sentimentos, eles estão conjugados. Essa ideia que nós temos de achar que a gente vai... eu sou uma pessoa extremamente piedosa, mas eu não perdoo meu vizinho, eu não perdoo as mínimas coisas que às vezes um familiar faz. Então, na verdade, está desconectado. Né? Nós não devemos nos colocarmos numa posição de sofrimento ou de menor estima por conta de não realizarmos tudo que ansiamos realizar, mas também não devemos imaginar que nós já estamos em patamares diferentes daqueles que buscam efetivamente estar nessa vibração. Nós trouxemos aqui isso aqui. Quem conhece isso aqui? Quem sabe o que é isso aqui? Vocês sabem o que é isso aqui? Na minha infância, isso aqui, em alguns momentos, depois que a gente acabava de chupar a manga, virava um ratinho. Não tinha brinquedo, a gente tinha peixinho, a gente ia criar os nossos brinquedinhos. Né? Mas isso aqui é um pé de mangueira? Não, né? Aqui não é um pé de mangueira, aqui é um caroço da manga, é a semente da manga. Mas aqui nós podemos dizer que tem todas as propriedades daquela mangueira frondosa, que dá bastante frutos, não é isso? Então somos nós. Se nós ainda não estamos plenamente com os frutos da piedade, com o fruto do amor, do perdão em sua plenitude, nós já estamos no caminho desse fruto. Porque Deus plantou em cada um de nós todas essas virtudes. Não esqueçamos jamais. Nós vivemos num mundo onde quase que a totalidade da humanidade não sabe quem é. Essa semente não sabe quem é. Não é mesmo? Ela não sabe que aqui dentro tem uma mangueira maravilhosa. Mas nós também, em quase a totalidade da humanidade, não sabemos quem somos. Nós desconhecemos a nossa essência. Por isso que a humanidade sofre tanto. E quando nós conseguimos adentrar ao conhecimento, como é o caso da doutrina espírita, e passamos a saber quem somos, esperamos que aqui todos nós saibamos quem somos,
ainda assim nós percebemos o quanto nós temos dificuldade para vivenciarmos os conhecimentos já adquiridos, não é mesmo? Mas já é o primeiro passo, pelo menos, sabermos quem somos. Porque quando nós são pontos basilares para que a gente possa galgar os outros degraus até chegar a esse ponto da piedade, da caridade plena. Não dá para chegar nessa plenitude antes de assimilarmos alguns conhecimentos. Um dos conhecimentos fundamentais é sabermos quem somos. Isso muda completamente a sua forma de viver. Dá para você aprender, então, a ter uma percepção mais apurada e fazer um esforço íntimo para vencer exatamente as suas mazelas, o seu egoísmo, o seu orgulho, e passar para este outro polo, que é o polo da caridade, da piedade, do perdão, do amor, certo? Então, nós caminhamos nesse processo de sair da ignorância, de nos apropriarmos deste conhecimento. Então, todos nós já sabemos que somos o quê? Está lá no Livro dos Espíritos, quando fala como é que pode escrever o espírito. Centelha. Uma centelha. Né? Centelha de quê? Uma centelha divina. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando nós percebemos que nós somos frutos direto dessa fonte de amor, que somos centelhas dessa luz maior, nós já começamos a ter um outro olhar. Espera aí, eu não sou esse corpo. Esse corpo é uma vestimenta, é um veículo necessário ao processo da minha jornada evolutiva, mas não sou eu. Eu sou um ser eterno. E aí, quando eu entendo que eu não sou esse corpo, eu, a nossa irmã, todos nós que aqui estamos, sabemos que a nossa diferença física, ela pouco importa, porque todos nós temos a mesma essência. Todos nós temos a mesma valorização para o Pai. Conjugada esta percepção, nós vamos mergulhar numa dimensão maior de entendermos que enquanto espíritos, nós não morreremos. Né? Então isso também já muda completamente. Porque quando você está na Terra, você olha para a vida e fala assim, caramba, expectativa de vida. Esse nome deveria mudar, vou sugerir para o IBGE, mudar a expectativa da existência. Porque a expectativa de vida é maravilhosa. É eterna, olha que maravilha. Quando nós mudamos essa expectativa de vida para a eternidade, aí você fala assim, gente, que coisa maravilhosa, olha, eu estou aqui passando por experiências para evoluir, já mudou tudo. Eu recebi uma mensagem de um recorte lá de jornal essa semana, de um senhor que aos 92 anos se formou em advocacia, tirou sua OAB. Eu falei, gente, que coisa linda, que coisa maravilhosa. É o ser que não está preocupado com a morte. É o ser que está preocupado em viver a cada instante e se autorrealizar-se a cada instante. Então, esse daí, esse é velho? Esse não é velho. Esse é um moço. Diga-se de passagem, você olha a foto dele, tu fica encantado. Falei que não tem 92 anos, não. Gente, imagina, vai fazer uma formação em Direito, passou na prova da OAB, significa que o cognitivo dele está maravilhoso. Então, são exemplos de vida que nos faz mudar a perspectiva e você falar assim, olha que lindo, olha que maravilhoso essa percepção de vida por este ângulo, por este olhar. Isto muda, por que nós estamos falando isso? Porque isto muda a sua percepção sobre o olhar da vida e das aquisições que você ainda não tem. Porque você nem entra no auto-engano de dizer assim, não, sou uma pessoa piedosa. Né? Nós não estamos nesse patamar, pelo menos eu não estou. Mas nós temos lampejos de piedade.
Nós temos lampejo de piedade. Tem aqueles momentos na vida que você olha assim, você está exatamente naquele processo da piedade. Todos nós, com as nossas deficiências, com o nosso patamar, mas já trazemos isso. Eu me recordo que uma ocasião eu fui no enterro do sobrinho de um rapaz que trabalha comigo, e chegando lá, eu conheço também o irmão dele, parte da família, e chegando lá, o irmão dele, um cara enorme, forte pra caramba, né? E aquele cara, coitado, ele estava num sofrimento, mas num sofrimento, porque realmente, por mais que a gente entenda, perder um filho, uma criancinha, é algo realmente muito doloroso. Eu posso dizer que para mim foi a vivência em termos de enterro mais dolorosa para mim. Nem da minha mãe, nem do meu pai correspondeu àquele momento que eu vivi ali. Aquilo foi muito duro, foi muito difícil ver a mãe desesperada e ver aquele moço, que era o pai, naquele estado. E quando eu abracei ele, o cara sacudia o corpo de soluçar, de tanto sofrimento que estava dentro daquela alma. E eu chorei muito. Eu chorei muito. Eu pedi muito à espiritualidade, pedi muito a Deus. Falei, Senhor, ampara essas pessoas, fortaleça os corações desses pais, dessas familiares, para eles conseguirem atravessar este mar tenebroso, este mar revolto. Então, naquele momento, eu tive um lampejo de piedade. Naquele momento, eu me coloquei completamente naquela vibração deles e senti na minha alma o quanto estava sendo difícil para eles. A piedade é isso. É quando você é capaz de sair de si e sentir a dor do outro, que muitas vezes não tem nada a ver com você. É quando você está dentro de uma reunião mediúnica e aí vem um espírito e você vê o desespero daquele espírito de ter feito uma coisa equivocada que ele não queria fazer e ele não tem como voltar atrás. Nós recebemos na mediúnica um irmão, né, todos somos irmãos na dimensão universal, que ele matou a esposa por ciúme e depois se matou. Gente, é muito duro, é muito difícil você ver isso aí, porque você sai daquela dimensão de alguém que fez uma maldade para a dimensão de um ser que em algum momento perdeu o endereço de si mesmo. Um ser que saiu dessa capacidade de saber quem ele é e mergulhou numa dimensão da animalidade. Ele abandonou a humanidade, que é o nosso esforço. Não é de sermos anjos, mas de sermos humanos, como diz o Emmanuel. A nossa sociedade, o nosso esforço hoje não é para sermos anjos, não é para alcançarmos um céu, é para alcançarmos a nós mesmos na nossa condição humana que está completamente perdida. E quando você mergulha nesse processo de desumanização em que vivemos, e quando você está dentro desse processo da sociedade, você também é um ser encarnado, sujeito a todas as vicissitudes, como fala que é o propósito da reencarnação, é vivermos, passarmos pelas vicissitudes da vida. E não é fácil passar pela vicissitude da vida. Então, quando você, em muitos momentos, quando você está diante dessa sociedade agressiva, essa dificuldade, tudo isso que está acontecendo, uma sociedade com processo egoístico muito... Desculpe. Então, quando nós estamos
nesse movimento, nós estamos num campo vibratório. Porque a gente se esquece disso. Nós não vivemos isoladamente. Por mais que o ser humano queira se isolar, por mais que queiramos nos isolarmos, nós jamais conseguiremos nos isolar. Desde que Deus nos criou, já existe uma rede de relações. Porque quando você foi criado, você já se conectou a um processo, ao próprio Criador. Para chegarmos até aqui, nós passamos por inúmeras relações conjugais, relações sociais, para alcançarmos. Obrigado. Para alcançarmos esse patamar de estarmos aqui. Certo? Então, neste momento, não tem como nós falar assim, eu vou viver a minha vida. Não tem. Não existe a minha vida. Existe a nossa vida. Você pode aprender a viver a sua parte dentro desse coletivo sem se permitir contaminar, o que é difícil. Mas você dizer assim, não quero mais saber de nada, vou viver a minha vida, é uma grande ilusão. Então nós estamos nesse processo de conexão. E nós somos o quê? Falamos. Centelha. Ou seja, nós somos energia. Nós não somos corpo, nós somos energia. Se nós somos energias, pela própria lei física, todas as energias, elas estão num processo de interdependência permanente. Não é isso? O ímã, a gente vê, quando a gente pega daqui, suga o prego, tem tudo uma troca o tempo todo. Então, quando nós mergulhamos na sociedade, você está sendo bombardeado, muitas vezes, por questões que permeiam, que vão de encontro àquilo que nós estamos buscando. Eu quero a paz, eu quero o amor, eu quero a harmonia. Aí, quando você chega lá fora, você pega pessoas que, às vezes, não estão nesse processo de harmonia. E aí, este é o grande desafio. É da gente contagiar as pessoas com nossa harmonia e não nos deixarmos que a desarmonia deles venha nos harmonizar. Esse é o grande processo, é a grande conquista, o grande desafio. E por que eu falo isso? Tem uma mensagem que eu acho muito bacana de um livro. Se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Esse livro é de um almirante norte-americano que escreveu esse livro a partir de uma palestra que ele fez em 2014 para graduandos da Universidade do Texas. Eram 8.000 alunos assistindo a palestra dele. E ele não imaginava que a palestra dele teria tanta repercussão. E ele começa, então, falando sobre arrumar a cama. Olha que coisa fantástica. Daí aquilo foi tão interessante, as lições que ele trouxe, que ele resolveu escrever esse livro. E ele escreveu 10 passos para se alcançar a transformação do mundo. E aí ele falou o seguinte, dentro desse cômputo, ele falou o seguinte: numa projeção geométrica, né, uma progressão geométrica, se cada um de nós influenciássemos 10 pessoas ao longo da nossa existência, ao ponto de mudar essas 10 pessoas, e isso num processo dessa progressão, ao longo de 5 gerações, em torno de 125 anos, que é muito pouco, se a gente for pensar, teria conseguido alterar aquele grupinho, que ele fala de 8.000 alunos,
que assistiram aquelas palestras, chegaria a um quantitativo de 800 milhões de pessoas ao longo dessas 5 gerações. Então, imagine o quanto que nós temos, só está tudo na nossa mão, o quanto que nós podemos transformar esse mundo. Ficamos esperando o mundo de regeneração como se fosse alguma coisa que em determinado momento, a data marcada, agora mudou o botão, virou o mundo de regeneração. Nós somos a regeneração do mundo. O mundo é uma consequência da nossa regeneração, não é o contrário. Não haverá um mundo que vai se regenerar e a partir daí todo mundo começa a se regenerar. Nós precisamos fazer a escolha do que nós desejamos. Então ele mostra aqui de forma muito interessante porque é que nós estamos falando dessas lições dele. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas querendo dar um salto de qualidade espiritual, né? Quando a gente entra para a casa espírita, isso é muito comum, né? A gente começa a ficar, quem não veio de berço, né? Você começa a ficar tão entusiasmado com um mundo que você não imaginava que existia, né? Tantas coisas maravilhosas, tanta resposta que você... Gente, era isso que eu queria encontrar, e você fica encantado que você acha que você vai, as coisas vão mudar assim, você quer converter, né? Todas as pessoas que estão ao seu lado. Mas o processo é arrumar a cama. O que isso quer dizer? Você tem que começar ali no seu lar. Isso é muito significativo, essa mensagem dele. Porque se a gente quer, as pessoas às vezes querem fazer tantas coisas grandiosas, nós aqui não queremos tirar o mérito, né, de organizações pela paz, para transformar a ecologia, que não sei o que lá, mas às vezes as próprias pessoas que estão dentro desse processo, elas são intolerantes com o outro que está do lado dela, às vezes do próprio familiar. E ela quer mudar a ecologia do mundo, quer salvar o planeta. Vamos salvar o planeta. Mas se eu não salvar a mim mesmo, nem o planeta, nem eu. Então eu preciso começar do beabá, igual a criancinha começa a aprender a I, O, U, não é mesmo? Diz de nosso grande Mahatma Gandhi, né? Quando uma criatura atinge a plenitude do amor, neutraliza o ódio de milhões. Então, preciso, não é só me engajar em projetos ecológicos, isso, aquilo, outro. Eu preciso me engajar em projetos de amor, de amar, de mergulhar nessa dimensão, de fazer a minha parte e ser o exemplo que arrasta, e não a palavra que tenta convencer. Porque este deve ser o processo. Então eu vou fazer tudo aquilo que estiver ao meu alcance, vou me engajar em projetos? Vou, mas vou pensar assim, poxa, mas peraí, será que eu estou sendo amoroso com as pessoas que estão ao meu lado? Será que eu estou sendo tolerante com quem ainda não conseguiu enxergar o que eu já consigo enxergar? Eu posso chegar, como eu já comentei aqui, chegar na praia, catar ali os lixinhos, ensinar para os meus filhos que eles têm que catar o lixo na nossa área, para eles já ir aprendendo, cada um tem que fazer a sua parte. Mas eu não posso ficar com raiva se a gente chegar e jogar o lixo no chão e eu começar a apontar o dedo, tá vendo, né? Eu não sei da história de vida daquela pessoa. Eu sei que, graças a Deus, eu tive papai e mamãe que foram educados, maravilhosos, que me deram um caminho para eu chegar agora e ter esse nível de preocupação. Isso não foi religião, gente. A religião é algo a mais, como nós já falamos em outra ocasião. Entendeu? Então, não me cabe a posição de juiz, de julgador do outro, mas de transformador da minha alma. E aqui eu estou falando para vocês, vou pegar a semente para todo mundo lembrar lá do início. Quem estiver na internet, estiver pegando esse pedaço, volta no início. Para lembrar a vocês que eu estou na condição da semente. Eu tenho as potencialidades, horas eu consigo fazer a coisa certa, e horas eu ainda dou as minhas cabeçadas. Então, não estou aqui me colocando numa situação de alguém que já está muito distante de mim isso. Mas eu estou querendo dizer assim, nós precisamos desse esforço
de fazer a nossa parte em todos os instantes. Então, esse processo da casa é a gente cuidar, é arrumar a casa, cuidar do jardim com amor, cuidar daquele outro que está ali ao nosso lado, ter tolerância, ter paciência. Se eu gritei, se eu errei, eu peço perdão, eu peço desculpa. Se as coisas estão difíceis, eu sento, vou fazer minha oraçãozinha, vamos tentar acertar. Este processo é o processo que é mais importante para cada um de nós. Por que eu estou falando isso? Para nós chegarmos na piedade, nós chegarmos no perdão, nós precisamos vencer esse tal desse ego. A mensagem vai falar isso aqui. Então, essas etapas que nós vamos seguindo, diz assim, ó, quando esta doutrina for estabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submetem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reine aí a concórdia, a paz e o amor. Então, veja bem, não está falando aqui, quando a terra modificar, as pessoas vão sentir paz, amor e concórdia. Quando nós entendermos o sentido desta doutrina, da piedade, do amor ensinado pelo Cristo, ensinado não, vamos corrigir aqui, exemplificado, encarnado no próprio Cristo. Os valores, todos os valores que Jesus falava, ele estava encarnado nele, era parte da sua essência. Então, nosso propósito é seguir neste passo a passo até alcançarmos. E quando nós vamos alcançar? No dia a dia. Ai, que preguiça, hoje eu não estou. Tá bom, a gente tem um momento de preguiça. Mas se essa preguiça todo dia ficar, chega uma hora que vai ser difícil. Então, se eu identifico que algumas coisas em mim não estão muito bom, eu preciso fazer esse esforço para vencer. É paulatino. O sentimento mais apropriado a fazer que progredais domanda em vós o egoísmo e o orgulho. Né? Então, olha que sentimento bonito. Aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo, é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Então, aquilo que nós estávamos falando. Esse esforço que nós vamos fazendo e o quanto que é importante nós termos essa noção dessa dimensão de uma vida espiritual. Por que será que as pessoas aqui do altivo vêm para cá? Porque já entendeu essa dinâmica, já entendeu que os nossos irmãos que estão chegando aqui, que estão precisando de uma força, da nosso apoio, do nosso carinho, eles são nossos irmãos. Então, por isso, nós já dimensamos. Por quê? Nós identificamos quem são espíritos que estão passando por uma experiência que pode ser que na próxima existência a gente passe. Nós não temos essa ideia de que nós já estamos num patamar, que bom, eu estou numa condição de vida boa e tal. Nós sabemos que numa outra existência eu posso vir experienciar uma outra experiência que seja o oposto daquilo que eu estou vivendo hoje. Então, essa percepção que eu passo a ter da existência modifica, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E faz com que eu comece a ter essa vivência, essa percepção. Eu falo assim, meu Deus, mas será o que levou essa pessoa a chegar a esse ponto? Então, a gente vai não mais indagando de uma pessoa, fazendo exigências. A gente vai no sentido de estender a mão. Eu estou aqui para estender a minha mão, para te dar uma força naquilo que puder, que estiver ao meu alcance. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Então, não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhe perturbaria por instantes a existência álacre. Então, ou seja, aquilo que nós falamos,
os ensinamentos não são para o outro. Ensinamentos são para mim. Eu, Carlos, hoje, quando eu cheguei aqui, eu já li isso aqui várias vezes, essas lições. Porque a gente sabe que o conhecimento engendra o progresso, não é isso? Então, nós, através do conhecimento da repetição, aí quando eu me pego fazendo uma atitude equivocada, na hora eu falo assim, meu Deus, mas não é bem isso, não é bem por aí. Então, é uma forma de você ir nesse ensaio-erro, para chegar ao processo da espontaneidade. Chegar um momento que eu não tenho mais a necessidade de ficar me lembrando da lição, porque a lição já está viva dentro de mim. Aí eu não tenho mais necessidade de ficar reportando a lição. Né? Tem muitas pessoas que chegam e dizem, mas eu li o livro dos médios, já estudei o livro dos médios, já estudei o livro dos espíritos. Mas não é estudar. É a repetição no sentido de trazer a reflexão. Você lê, você estuda e depois você começa a refletir. Fala assim, gente, é verdade. Isso aqui faz sentido. Então, este processo, por isso que nós estamos sempre nesse processo de estudar. Gente, mas vocês estão esse tempo todo estudando? Sim. Mas é óbvio que conjugado ao estudo, não pode ficar só no estudo. Aí você fala assim, não, vou estudar, mas também vou dar a mãozinha aqui, vou fazer uma atividade ali para você começar a se sentir útil. Começar a aprender a alegria de servir. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento de que se arreceie o egoísta. É porque a piedade realmente, quando a pessoa começa a ter esses sentimentos, ela mexe mesmo, mexe. Eu estava assistindo um desenho com as crianças e tem um personagem que ele é muito teimoso. Eu falei, esse aí sou eu. Ele não é o melhor, mas ele é o mais teimoso. Ele quer acertar, ele quer chegar lá. E ele tem um desenho que traz muita ideia lá do karatê, né, de um vencer do outro, mas ele o tempo todo ele quer conquistar o coração do outro. Eu achei que esse desenho passa umas mensagens assim, muito bacanas. Ele quer transformar o outro e as pessoas falam, você não vai conseguir, você está louco. E ele vai lá e ele insiste, ele persiste. E aí ele causa esse constrangimento. Porque quando todo mundo começar a fazer esse movimento do perdão, vocês já perceberam como que você quebra as pessoas às vezes? Você está no trânsito, a pessoa briga com você às vezes é errada. Ô, meu irmão, desculpa aí, meu irmão. Aí a pessoa olha para você e diz, não tem como prosseguir. Ela fica sem graça. Então, quando a gente começar a todo mundo ter esse gesto de carinho, de postura, né? Às vezes é tão gostoso quando você encontra uma pessoa na mesma sintonia, né? Um esbarra no outro, desculpe, meu irmão. Os dois pedem desculpa. Por quê? Os dois estão na mesma sintonia do carinho, do acerto com o outro. Né? Tem outro que já olha para você meio aborrecido, né? Como se os dois não tivessem batido junto. Né? Então, por quê? Aí é onde a gente começa a fazer esse esforço de dizer, não, a minha etapa. Aí entra... Eu entendo que o processo da religião entra exatamente nesse ponto. É quando te pede algo mais. A transcendência, a mera transcendência. Quando você lê lá o livro de Freud, Mal-Estar na Civilização, aí tem uma etapa do livro lá que Freud fala que não tem coerência amar os inimigos. Freud tinha visão apenas de uma existência. Então, ele não tinha essa percepção, embora tenha sido uma pessoa de um contributo extraordinário para a humanidade, porque ele que abre esse véu do inconsciente, começa a trazer essa percepção da criança como um ser que já tem toda essa psique em desenvolvimento, né? Enfim. Mas nesse olhar dele, em razão dele ter essa percepção da vida equivocada, que começa no berço e acaba no túmulo, de fato, você fala assim, como é que tem como eu perdoar o outro?
Mas quando você olha isso numa projeção de que você veio antes, então você não passa nada por acaso, e que você continuará, aí você começa a falar assim, não, peraí, não é bem assim. Você sai da condição de vitimização. Você fala assim, não, é minha hora agora de perdoar. Em algum momento alguém já me perdoou. Então, a minha hora agora é de perdoar. A minha hora agora é de fazer o correto. E quando você olha essa dimensão, quando Jesus fala assim, vá e reconcilie com o seu adversário, antes que seja tarde, por quê? Porque aqui é grande oportunidade de você transformar o adversário num amigo, num irmão de outra jornada. Porque o que acontece? Como nós estamos nessa ciranda da vida, aqueles adversários de hoje voltarão amanhã, se nós não tivermos essa conciliação. Agora, se você fez a sua parte, se conciliou, e o companheiro não quer fazer a parte dele, aí você já fez o que você tinha que fazer. Eu me recordo da história do Chico, eu fico até hoje imaginando isso, né, cara? Que o Chico estava magoado, triste por dentro, e o Emmanuel começou a dar uma bronca no Chico. Chico, está atrapalhando a sintonia, está atrapalhando. Olha bem, hein? Eu imagino a mágoa do Chico, né? Chico devia estar magoado, fala assim, eu queria beijar esse cara, ele não deixa. Meu Deus, a mágoa dele devia ser essa. Então já estava atrapalhando aquele pensamento dele, aquela chateação dele. E aí o Emmanuel fala para ele, Chico, vai lá e pede perdão. Mas eu não fiz nada, vai lá e pede desculpa para ele. O Chico foi na casa da pessoa, que eu fico imaginando, quem não adoraria um abraço do Chico, né? Eu agarrar ele e falar, Chico, você só sai daqui à noite. Agora tu me abraçou, meu amigo, tu não sai. Aí o Chico abraçou, pediu desculpa à pessoa, abraçou e o cara ficou assim. Aquele orgulho, né, do ser humano. Tá vendo? Até Chico vem me pedir. Aí, você não tem vergonha, Chico? Aí Chico sorriu e saiu, aliviado. Porque ele fez a parte dele, se o outro não fez, não tem problema. Então, nós vamos fazer a nossa parte. Se tem um vizinho que está chateado com a gente, você vai orar por ele todo dia. Tu vai pedir a Deus por ele todo dia. Quando passar por você, vira a cara, tu mentalmente fala assim, que Jesus te ampare, meu irmão. Se a gente começar a fazer isso, você começa a se sentir melhor. Entende? Então, estes exercícios que nós fazemos no dia a dia é o que nos conduzem à piedade. Não vai existir esse processo da noite para o dia, eu me tornar um ser extremamente piedoso. Eu vou ter que regar a sementinha, eu vou ter que cuidar, tirar a erva daninha, dia a dia, luz do sol, não é isso? Até levar um tempo para ela dar os frutos. Isso eu tenho que fazer com essa semente que está no meu coração. Deus colocou, agora eu tenho que regar. Como que eu rego? Nesse exercício. E quando tiver muito difícil, Carla, eu não estou conseguindo. Aí faz igual diz o evangélico, joelho no chão, todo dia, e fala assim, meu Deus, me ajuda a conseguir. Jesus, me ajuda, eu preciso vencer isso em mim, meu Deus. Incomode-se com os seus problemas, não acomode-se. Isso eu vou deixar para outra existência. Cuidado. A gente não sai dessa outra existência, a gente vai ter toda essa alegria de estar aqui, ó, numa casa espírita, com todo conhecimento, com um dia maravilhoso, num país que ainda podemos fazer isso. Então, tantas coisas boas que nós temos. Então, que possamos valorizar o que nós temos e fazer com que isso permaneça em nossas almas e não ficar esperando um outro momento. Grande, porém, é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se enternece ao aperto que se internece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar úmido, por vezes, de emoção e de reconhecimento, para vós se dirige docemente,
antes de se fixar no céu em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. A piedade é o melancólico, mais celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que a tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Então, ou seja, gente, quem já não viveu essas experiências, como é gostoso você perceber assim que foi bacana você ajudar alguém e que a pessoa ficou tão feliz com aquilo, se sentiu bem, você sente esta felicidade. Como nós falamos, nós estamos todos nesse processo de conexão de rede. Então, toda vez que nós estamos elaborando as nossas energias, nossa vibração, você está fazendo com que esta rede se fortaleça ou se enfraqueça. E não é a rede da minha família, do meu bairro, da minha cidade ou do meu país, é a rede da terra. Eu não vou tomar partido, eu vou procurar ter piedade dos algozes. A coisa mais difícil é ter piedade dos algozes. Mas eu tenho certeza que é a mais nobre, que a gente tem que fazer esse exercício. Porque é ali que a gente vai exercitar o que a gente realmente está conhecendo em doutrina espírita. Me recordo de uma ocasião que uma palestra de Divaldo narra a história de que uma pessoa que estava no mundo equivocado aparece estampado no jornal lá, né, e a tendência é todo mundo vibrar negativamente. E ele falou que quem pegou aquela imagem orava todo dia por aquela pessoa. Sempre quem lembrava em fazer uma oração por aquela pessoa. No momento em que Divaldo estava passando por uma perturbação de obsessão, que ele estava querendo se matar, quem apareceu para ele? Foi aquela pessoa. Aquele espírito apareceu. E quando ele indagou quem era aquele espírito, aí chega um momento que o espírito fala, eu sou uma pessoa que você ajudou. Então, meus irmãos, nós somos extremamente agraciados por essa doutrina bendita. Chegar num espaço desse maravilhoso, uma coisa gostosa, um ambiente de paz, de harmonia, que só quer o bem, que só pratica o amor, a caridade. Entendeu? Então nós estamos tendo uma chance de ouro. Vamos pegar esses exemplos lá dos 92 anos que se formou em Direito, né? E vamos falar assim, eu vou até o último dia da minha vida para me formar em cristão. Eu quero chegar no último dia da minha vida e falar assim, você conseguiu uma vaguinha. Quando chegar aqui na espiritualidade, tu vai entrar na escola do cristão. Eu vou me sentir extremamente feliz se Jesus me conceder essa oportunidade. Mas a gente precisa arrumar a cama. A gente precisa começar pelo básico, por aquilo que está ao alcance, está próximo de nós. Nesse exercício permanente de fazer essa transformação, fazer com que vale a pena cada minuto da nossa vida. Fazer com que este momento que eu cheguei na doutrina, eu podia ter entrado na doutrina antes que nada. Tudo aquilo que você teve antes é material que agora você pode começar a transformar. É como se você chegasse num canteiro de obra e já tivesse um material lá cheio de mato por cima, tudo bagunçado. Mas lá já tem a pedra, já tem o tijolo, já tem o material. Aí você começa limpando, arrumando tudo. Daqui a pouco, aquele material que aparentemente era tudo lugar de bagunça, vai se converter numa edificação. Então, não tem o tempo é agora. Este instante que Jesus nos concedeu de estarmos aqui, de fazermos essa reflexão tão maravilhosa, que preenche a nossa alma, que dá mais essa injeçãozinha de ânimo, de dizer assim, opa, vou adiante, vou um pouquinho mais. Vou mais um pedacinho, vou lá, e vou me esforçando. E vou orando por vocês, e vocês orem por mim. Porque eu também necessito da oração de todos vocês. E que Jesus continue sendo
ser maravilhoso, com tanta piedade por todos nós, continua torcendo por nós e está nos esperando com a festa maravilhosa. Basta que a gente lembre, nós precisamos mudar a nossa vibração e subir até Jesus. Jesus já veio aqui na terra para deixar o endereço, a estrada pavimentada e iluminada. Caminhar, fazer essa travessia da estrada, cabe a cada um de nós. Muita paz para todos nós. Nós agradecemos ao companheiro Carlos pelo estudo que ele trouxe para nós, pelas reflexões que ele trouxe. E vamos passar a segunda parte do nosso trabalho, que é dedicada ao passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem. Enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos nos acomodar em nossas cadeiras, lembrando sempre que nosso anjo de guarda está junto de nós, ouvindo as nossas súplicas. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor, que possam os mentores estarem junto dos médiuns, nos fornecendo fluidos de paz, de saúde física, mas de saúde emocional. Por isso nós te pedimos, Senhor, que abençoe esta hora, a hora do passe. Caminho, Verdade e Vida, lição 118, o paralítico. É muito comum nos afastarmos do caminho que nos conduz a Deus, pois ainda nos deixamos ser levados pelas paixões e chamamento do mundo. Quem vem numa rotina voltada para os trabalhos espíritas e por causa de alguns impedimentos se afasta, como é difícil voltar. Nessa hora que pensamos nesta lição, o paralítico. De Cafarnaum. Chegamos no entendimento que devemos pedir força à espiritualidade que nos ampara, que estão todos em nossa volta para nos ajudar. Pedimos força, entendimento, para que possamos voltar ao caminho reto que nos conduz a Deus. Devemos pedir força. É fácil sair do caminho reto, mas é difícil voltar para ele. Sem a ajuda da espiritualidade, não conseguimos. Pedimos a Jesus força e os espíritos sempre nos alertam. Se precisarmos, pedimos ajuda a eles. Não podemos deixar de pedir. Eles estão aqui para nos orientar, para nos ajudar em todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. E assim, Senhor, ao final da nossa reunião, nós só podemos te agradecer por nos intuir, estarmos aqui na nossa casa espírita, no nosso SEAP, na nossa casa de amor, onde nos sentimos sempre muito acolhidos pelos nossos amigos espirituais, esses espíritos queridos que trabalham aqui incansavelmente. Então nós te pedimos, Senhor, que abençoe a cada um de nós, que nos envolva com teu manto de paz, de luz, de serenidade, e que esse sentimento de paz que está dentro de cada um de nós, que fique conosco por todo o dia de hoje. Abençoa-nos, Senhor. Em teu nome, Jesus, em nome desses espíritos amigos, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos esta reunião de estudos e passes da tarde de hoje. Graças a Deus.
CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.